capítulo anterior, vimos que o propósito de Deus ao criar o homem era que ele fosse seu filho. Deus quis ser pai de uma grande família de filhos à sua imagem e semelhança. O desejo primordial de Deus era desfrutar de um relacionamento intenso com seus filhos. E esse relacionamento sendo construído com base no alicerce do seu amor. E que obviamente tivesse como correspondência o amor humano. Deus quis ser amado pelo homem. Esse é o brado veemente de Deus. O mais forte e mais sonoro de todos os clamores do seu coração. Me ame. Está claro no primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e chamou ele de Adão. Adão e sua esposa, Eva, foram colocados por Deus em um jardim conhecido como Jardim do Éden. E esse jardim tinha uma variedade enorme de plantas e árvores que Deus plantou para que o homem desfrutasse e comesse do fruto dessas árvores. Só que no meio do jardim, Deus também plantou duas árvores diferenciadas. Uma era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A outra era a árvore da vida. A árvore da vida simboliza Cristo. Se o homem dela comesse, seria um ser eterno. A árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem foi vetado por Deus. Essa sim, Deus disse, não coma. Ele foi claro. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Jardim do Éden tinha uma variedade imensa de árvores. E a palavra diz que o homem poderia comer dessas árvores livremente. Eu gosto dessa expressão, livremente, pois mostra a intenção de Deus. Deus queria liberdade para o homem. Todo o jardim estava ali disponível. Deus disse não para o homem, tratando-se apenas de uma árvore. Uma. Quando Deus diz não para nós, Ele sabe o que está dizendo. É como um pai que diz para o seu filho, ainda criança, filho, não atravesse a pista sozinho, não atravesse, me dê a mão. Ele sabe que se o filho atravessar sozinho, pode acontecer algum acidente. O pai não está restringindo a liberdade do filho. Na verdade, ele ama o filho, está cuidando. Quando Deus nos põe limites, é para o nosso próprio bem. Ele sabe o que é melhor para nós. E nós precisamos confiar nele, acreditar na sua palavra e jamais, jamais duvidar do seu amor e do seu cuidado por nós. Ele é Pai. Por muito tempo eu me perguntei, tá, Senhor, por que o Senhor plantou aquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse para o homem não comer? Por que o Senhor colocou aquela árvore ali no meio do jardim? Deus não foi pego de surpresa. A Bíblia diz que nada foge o seu conhecimento. Ele sabia. Certa vez, ao questionar sobre o assunto, eu lembro que eu estava diante de um casal apaixonado, sentado observando os dois. Ouvi a voz do Senhor dentro do meu coração. Ele me perguntou, o que você acha que esse jovem sente quando sabe que essa jovem, diante de tantas opções, escolheu apenas ele? A minha resposta foi, é claro que ele se sente amado, honrado. Foi aí que eu entendi que o amor verdadeiro fica evidente quando ele é provado diante de opções. Amor que é amor fica visível quando é provado diante de opções. Deus, como um ser pessoal que é, quis ser amado pelo homem, quis ser escolhido. Mas infelizmente o homem não fez a escolha correta. O homem pecou contra Deus. A palavra no grego pecado, armatia, quer dizer errar o alvo, fracassar. E infelizmente o homem errou mesmo o alvo, o propósito para o qual foi criado, o relacionamento com Deus. Para entender mais como se desenrolou
esse fracasso, esse errar o alvo, esse desvio de propósito humano, vamos meditar em Gênesis 3 e observar como foi a conversa da mulher com a serpente, Satanás, e como se deu o pecado com a cumplicidade do homem. Vamos lá. A dúvida do amor de Deus. Em Gênesis 3:8, diz que Deus costumava visitar seus filhos na viração do dia, ao pôr do sol. Deus descia para estar com Adão e Eva. Eu fico imaginando como era esse momento. Maravilhoso. Comunhão, relacionamento com Deus intenso. Mas um bate-papo infeliz com a serpente, com Satanás, em torno daquela árvore, revelou o que se passava no coração do homem. Toda vez que rondava aquele lugar, observando aquela árvore. Vamos ler Gênesis 3, do 1 ao 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Em outras palavras, observe a malícia da serpente. É verdade que Deus não deixou que vocês comessem de tudo que o jardim tem? Deus está aprisionando vocês. O que é isso? Lembre-se, Deus proibiu o homem de comer uma árvore de milhares e milhares que aquele jardim tinha. Mas Satanás fez parecer uma árvore como se fosse tudo, todo o jardim. 0,000% se transformou em 99,999% do jardim. Ou seja, malícia, engano. Essa é a conversa da serpente. E é isso que Satanás continua fazendo hoje, fazendo as pessoas pensarem que estão perdendo sua liberdade ao se voltarem para Deus. A pior coisa que pode acontecer conosco é darmos crédito a Satanás. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, olha o que Satanás disse: mas é claro que vocês não morrerão. Na verdade, Deus está escondendo o jogo de vocês. Ele não ama vocês tanto assim. Olha só, Ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. Vocês serão deuses de si mesmos. Vocês não vão mais ficar precisando do conselho e da orientação de Deus. Agora vocês serão orientados por vocês mesmos. Já pensou? Já pensou? Vocês não terão mais Deus como Senhor, como Rei, como governante da vida de vocês. Na verdade, agora vocês serão reis e donos das próprias vidas. Vocês governarão sobre vocês mesmos. Chega de ficar dependendo de Deus. Chega de Deus para lá, Deus para cá. Que tal agora fazer a vontade de vocês? Que tal agora vocês serem independentes de Deus? Agora sim, vai ser do jeito de vocês. Entendeu? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Nesse exato momento, o homem cometeu o maior de todos os pecados, a raiz do pecado. Na verdade, ele duvidou de Deus e duvidou do seu amor. E essa dúvida no seu coração quanto ao caráter de Deus gerou nele uma independência. A partir desse ponto, o homem começou a governar a própria vida, ser dono de si mesmo, dono do seu nariz, fazer o que bem lhe entendesse. Infelizmente, a partir daí veio todos os outros pecados e a morte como consequência. Mas é justamente isso que o pecado faz. O pecado faz com que duvidemos de Deus, faz com que culpemos a Deus
e vivamos independência de Deus. Pode observar, todo pecado é uma tentativa desesperada do homem de colocar Deus bem longe da sua vida. Ele não pensa em Deus quando peca. Ou seja, pecado é independência de Deus. E todos nós conhecemos essa história terrível. O pecado de Adão foi uma queda violenta, diabólica do propósito de Deus. Por causa do pecado, o homem se tornou culpado, alvo da ira de Deus, merecedor de castigo eterno, expulso da presença de Deus e sem comunhão com Ele. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Ele não apenas se tornou culpado, a sua natureza, o seu caráter se tornou corrompido e imprestável, inútil para os propósitos de Deus. O homem perdeu a vida, a essência, a beleza que tinha da vida de Deus e se tornou uma outra coisa, uma criatura diferente daquilo que foi planejado para ser. Não era mais o mesmo homem, agora morto para Deus e inútil para o seu propósito. E não foi apenas Adão que se corrompeu. Após o pecado, Adão gerou filhos à sua imagem e semelhança. E infelizmente toda a raça humana foi contaminada com o pecado e ficou inútil para Deus. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um só. No próximo vídeo nós vamos descobrir por que nós precisamos de Jesus. O fato é que apesar disso tudo, Deus não desistiu de nós. Aleluia.